né? Uhum. Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um CoachCast e dessa vez um convidado ilustríssimo, Ale Moreno. E eu vou deixar que ele se apresente, né? E eu já estou aqui na companhia de um presente que eu ganhei dele, ó. Estou tomando meu cafezinho. Servidos. Esse só ao vivo, né, Ale? Tudo bem, Ale? Tudo bom, tudo jóia, Sérgio. Uma honra estar aqui conversando com você no seu programa de podcast chiquérrimo. Olha só, e esse, acredito eu, já seja o 105º episódio, então seja muito bem-vindo. E o Ale vai nos contar aí a trajetória dele, né? Como é que ele chegou até a síntese. Até o estrelato. Até o estrelato. Então, como eu cheguei à síntese, eu nasci, vou voltar no tempo. Eu nasci lá em 1973, na zona leste de São Paulo, vivi lá grande parte da minha vida, até que com 18 anos de idade eu tive uma história que eu queria estudar fora de São Paulo. Na verdade, eu não sabia muito bem o que fazer, como quase todo jovem de 18 anos, imagino eu. E aí eu fui pela lista das faculdades longe da cidade. E aí eu estudei agronomia, passei na Unesp de Botucatu e fui para lá. Eu não conhecia nada, nem sabia onde ficava Botucatu. E desembarquei lá em 92, quando eu comecei a faculdade. E, e fiquei durante 5 anos vivendo uma experiência muito legal, que é a mistura de uma faculdade como agronomia, que é uma faculdade super técnica, também com outras coisas que a faculdade, que acho que só quem vive fora de São Paulo tem, no meu caso de São Paulo, né, fora tem essa oportunidade que é viver em república. Então, morar em república é a primeira grande faculdade, assim, porque dividir casa, dividir espaços, de morar com outras pessoas, de ver todos os dramas, dores, amores de uma república ou de diversas repúblicas, como eu morei em mais de uma, já é uma faculdade por si só. Então, fiz agronomismo, na faculdade, a República já é uma faculdade, teatro, fiz coral, fui do diretório acadêmico, me envolvi em movimento estudantil, fora Collor da época, essas coisas todas. E aqui para o centro de São Paulo pedi restaurante universitário, moradia estudantil, porque a faculdade não tinha. Me envolvia muito em política à época, assim, e gostava muito. No último ano de faculdade, você perguntou, eu estou dando a volta para chegar na síntese, né? Claro, por favor. No último ano de faculdade, eu tranquei a matrícula no último semestre e fui para Israel. Morei em Israel por quase 7 meses. Morei em kibbutz, em Israel, trabalhando como voluntário na área agrícola mesmo. A ideia era trabalhar na área agrícola. Durante um tempo não foi no agro, foram em outras áreas. Outras áreas, um jeito chique de falar que eu trabalhei na cozinha, no banheiro, lavando cozinha, lavando panela, lavando louça e carregando fralda. E aí depois sim eu consegui, depois de mais ou menos um mês, ir para a roça, onde eu trabalhei lá com irrigação, com colheita, essas coisas, mas é um trabalho de boia fria mesmo, não foi um trabalho glamouroso de agrônomo. Não que o trabalho de agrônomo seja glamouroso. E voltei, me formei, trabalhei durante 7 anos como agrônomo mesmo, trabalhei com nutrição vegetal, com irrigação por um tempo, e fui estudar marketing na FAAP. E quando eu estava fazendo o curso de marketing, eu falei, pô, isso aqui é muito legal, vocês têm levar marketing para a área agrícola. E foi aí que em 2003, junto com um colega de trabalho, o Vitor, a gente começou a síntese em 2003, em abril de 2003. Então, ano que vem faz 20 anos. Olha. Então, a síntese começou como empresa de marketing e consultoria voltada para o setor agrícola, só agrícola. E isso foi durante mais ou menos uns 7, 8 anos, menos, por aí, uns 7 anos durou essa história toda. E aí, depois de um tempo, eu entendi que, assim, falar de marketing no setor agro, depois de um bom tempo, né, era um baita desafio que esbarrava em gente. E aí eu fui fazer um mestrado em gestão de pessoas lá na Metodista,
e para não ficar um aventureiro no setor, e que eu achava importante, porque eu ia entrar num mundo novo para mim, na área a época de treinamento, né? Hoje a gente fala, sei lá, penso mais em como uma ideia de hoje como aprendizagem, trilhas de desenvolvimento, do que treinamento especificamente. E foi assim que começou essa transição, essa virada de jogo, e que vem até hoje. Claro que não tem nada a ver a síntese de 2003 para de hoje, por milhares de razões, mas é um pouco de como eu desembarquei nessa história toda aí. Já falei muito. Não, o espaço aqui é todo seu. Você quem tem que falar aqui. Quanto menos eu falar, melhor, viu? Então, é isso que é um pouco dessa caminhada. Que Não sei legal. o que E mais você agora, por que você fala. optou por agronomia? Teve algum histórico na família, assim, de ter terras e homens do Não, ninguém campo? tem. Não, a família tem parte da minha família veio. Acho que não, acho que só a parte da minha família voou para trás. Muitos viveram na roça, no interior, né? Aham. Mas eu não era uma relação com isso. Era a vontade de ir embora de casa mesmo. Eu nem sabia que tinha agronomia. Podia ter feito qualquer outro curso que levasse para fora de São Paulo. Essa é a história real, né? Podia contar a história da carochinha para você, Sim. falar, não, que eu adorava as plantas, a natureza. Mentira. Durante um tempo eu contei essa história, mas hoje não faz mais sentido nenhum. Que legal, porque assim você inspira quem de fato quer fazer alguma coisa, né? E tipo, só quer sair também faz, né? Porque dá para fazer, né? Porque o E eu, futuro de é seu, verdade, né? Sérgio, se você me perguntar, você faria agronomia de novo? Sim, faria. Faria tranquilamente, porque a agronomia me traz uma visão muito legal das relações humanas, da natureza, do ciclo das coisas, do tempo das coisas. Então, eu faria agronomia de novo. É, ainda é um curso muito técnico, mas tirando isso, tinha tanta coisa, tanta beleza, tanta coisa incrível no agro, assim, que, tipo, meu, eu amo muito, assim, eu acho muito legal. E aí tá me lembrando daquela última sexta que eu estive aí na Síntese, que você contou aquela historinha das analogias, né, com o agro e com pessoas, né? Aquilo é fantástico. E baseado naquilo, né, é, mais ou menos isso que você também começou a trabalhar com educação corporativa, aquilo tem conexão? Eu acho que a conexão foi sendo desenhada ao longo do tempo, na minha cabeça. Fui encontrando pontes ao longo do caminho, sabe? E não eram, acho que elas não nasceram de cara assim. Porque no primeiro instante, quando eu entrei no mundo da educação, no mundo do treinamento especificamente, ainda era um modelo comando e controle, era um modelo hierárquico que eu levava para os lugares, PowerPoint, blá blá blá. Mas o que rolou é que isso até conto num livro lá naquele Sobreser, que é um livro que eu tenho com outros colegas facilitadores, que que eu chamo que a roça me ensinou sobre educação. Quando eu comecei a mergulhar mais nesse mundo, tinha uma coisa muito louca assim, que era muito antagônica. Eu durante o dia às vezes participava de processos de facilitação ou de treinamento com a galera da roça e à noite dava aula na FAAP. Então eu tinha esses dois mundos assim. Então na galera da roça tinha uma turma, Sérgio, que era assim, tipo, analfabeto, pessoas que colhiam flores na roça. Tudo. E à noite eu estava lá na pós da FAAP. E vivia esses dois mundos no mesmo dia. E por muito tempo eu tentei levar o mundo da FAAP para dentro da roça, forçando a barra de uma relação absurda, assim, né? Absurdo porque eu não considerava quem estava ali. Então, eu levava lá os meus PowerPoints, a minha aula, o meu projetor. E aí, um dia, por força do destino ou de alguma coisa na vida, eu me recordo que eu estava numa sala de chão, sabe, de terra, assim, casa de Aham. chão batido mesmo, piso de chão, não tinha nem teto. Quer dizer, tinha um telhado só, mas não tinha forro. E a gente tá todo sentado lá nos tocos, tudo, e eu com aquele bendito projetor. E aí acabou a energia, queimou o projetor, alguma coisa, e parou de funcionar. E o que rolou nesse instante é que rolou um convite para mim, uma convocação que não dava mais para seguir naquele modelo. Então, no primeiro momento, bateu um desespero de ferrou, ferrou, e agora como eu faço?
E aí eu lembro que uma senhora, Dona Sônia, ela falou para mim assim, ô professor, ela falava assim, professor, já que não está funcionando, vamos dar uma volta com a gente aqui. E aí, eu estou falando isso de mais de 10 anos atrás, muito mais de 10, sei lá, nem sei dizer quanto tempo, uns 12, talvez 15, bastante tempo. E aí a gente foi andar na roça, assim, e eu fui perguntando, elas foram contando, eu fui perguntando, e aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus, é o que eu fiz até hoje, né? Para onde eu estou indo? Sabe que te cai cai uma ficha assim de falar assim, ferrou, né? Eu estou tentando empurrar na goela dessa galera uma coisa que não faz sentido. E aí acho que chegou nessa minha vida num momento, não falando que é uma foto, só, não é só um dia, né? Mas numa série de eventos me levaram para o Paulo Freire, para entender o que o Freire falava sobre educação, sobre considerar o outro no processo, sabe? Sobre essas coisas foram surgindo na minha cabeça assim, nossa, estou fazendo tudo errado e preciso rever. Então, a minha grande virada nesse mundo se deve com essa galera, assim, com essa galera, de olhar eles de um jeito menos hierárquico, menos sobre, mas junto, né? Estando, de fato, numa relação horizontal. Porque como você vai pensar em processo de aprendizagem com analfabetos, é, e acreditando que de fato essa galera tem um monte de coisa lá dentro. O fato de eu não saber ler, escrever, não invalida a leitura do mundo que eles têm. Por outro lado, eu conversava muito, eu lembro com um dos donos lá da uma propriedade que eu ia, eu falava assim, cara, se você conseguir alfabetizar esses seus funcionários, além do impacto social, que é uma responsabilidade de uma empresa, para mim toda empresa tem responsabilidade social nesse olhar da educação, você pode mudar a vida dessas pessoas. E ele contratou naquele momento uma professorinha lá, ela ia lá, ele colocou uma lousa, e ela ia lá e trouxe um programa de alfabetização desses adultos. E eu me recordo da dona Laíde, uma senhora muito bonita, assim, sorridente, ela dizia assim, antes, quando eu pegava ônibus, eu via um desenho, e hoje eu sei o que está escrito. Eu não preciso pedir para a pessoa do lado me dizer para onde eu vou. Então, quando você dá a chance da pessoa ler, essa pessoa se liberta, né? Ela se liberta. E aí, isso e liberta ela, liberta o jeito dela ver o mundo, liberta um monte de coisas. Muda, abre um novo mundo para ela. Então, isso tudo aconteceu comigo, assim, num espaço de tempo e que não tinha mais como ficar igual, insistir nesse modelo que eu acho que não faz sentido algum de modelo de educação centralizada no professor, no instrutor, de que eu sei, de que outro não sabe, de dar aula, de PowerPoint, de coisas do tipo, de modelos muito estruturados. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que é outro jeito que se dá a educação. Não faz sentido em 2022 a gente achar que o mesmo jeito que formou eu e você vai funcionar hoje. E quando eu falo para essa galera, então menos ainda. Então, por que insistir nesse caminho? Então, essa inquietação bate a minha porta, a minha cabeça constantemente, Sérgio, assim, de que existem outras formas da gente pensar em educar, e quando a gente de fato mergulha num processo como esse, a gente se transforma, não é só o outro. É a gente que se transforma, porque eu mudei. Em algum momento, eu não aguentava mais ficar na FAP, assim. Não tinha mais a ver com a FAP, tinha a ver comigo, assim. Eu não cabia mais lá. E aí eu mudei completamente de dar aula na FAP também. Eu derrubei tudo, tudo, tudo. Não tinha mais nada de conteúdo estático, era tudo construído com a galera. Eu me joguei de um jeito assim, quase suicida, né? Me joguei numa escuridão, porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Mas eu sabia o que eu não queria e o que não fazia mais sentido para mim naquele instante. Não era nem para o grupo, era para mim. E aí eu fui me encontrando, falei assim, bom, isso tudo não cabe, e isso talvez seja isso que me incomode a vida inteira desse modelo estruturado. Se não é isso, o que é? E aí acho que eu fui tateando e chegando em outros formatos, outros modelos daquilo que eu entendo que é educação e que acho que vai se transformar muito ainda na minha cabeça e ainda bem, né? Falei muito aqui. Falou bem pra caramba, né? E você traz ótimas reflexões para todos que estão nos ouvindo, porque eu tenho certeza que, da mesma forma que você, o jeito que tá não dá para continuar, né?
porque a gente precisa ter um novo olhar para tudo, inclusive no meio corporativo, inclusive na faculdade, na pós, no ensino básico, né? Porque realmente esse negócio da idade praticamente medieval, né? Ou da Revolução Industrial, da primeira, né? Revolução Industrial que a gente passou, e realmente essa inquietação sua traz ótimas reflexões para a gente saber que o nosso vizinho, que às vezes não sabe ler, sabe muito mais coisa que a gente, né? Isso me lembra meu pai, fazendeiro. No Rio Grande do Sul se chama granjeiro quem planta soja. Não sei se você teve contato lá no Rio Grande do Sul, assim, né? Então, lá o fazendeiro é quem cria gado, granjeiro é quem planta soja ou planta outras. Então, o cara é granjeiro. E ele sempre falava para mim, quando ia os agrônomos, mas esse cara não sabe regular uma semeadeira, por que é agrônomo? Claro, tecnicamente ele ia lá para fazer as coisas técnicas, né? E meu pai tinha o quê? Fez o segundo grau dele, só que a vida inteira dentro da terra, né? Digamos assim. Então tem essa questão, não era analfabeto, tinha um estudo, aquele bom estudo que tinha na época dele, né? Então ele lia muito, né? E aí me lembra disso aí, porque os saberes, né? Os saberes estão aí em todos, né, Ali? Então, se você voltar na sua história, talvez nos seus avós, você vai encontrar essa galera que não estudou, e não estudou não porque não queria, mas estudou muitas vezes porque não tinha oportunidade, que o país era outro, não que tenha melhorado muito, mas obviamente a gente tem muito mais hoje acesso à escola do que tinha antes. Sim. Hoje o nível de entrada é um volume gigante de pessoas, mais de 90% tem acesso, muito mais de 90% tem acesso à escola hoje. Não quer dizer que elas ficam na escola, porque o nível de evasão é grande, mas de entrada já é universal, posso até dizer assim, que todo mundo tem acesso a essa possibilidade de entrar na escola. Mas se eu conversar com a minha avó, você com seu avô, mesmo eles não tendo essa possibilidade de sentar numa cadeira de escola, que também não garante educação, Sim. mas eles tinham uma sabedoria absurda. Então, invalidar essa sabedoria é uma maluquice. Por exemplo, chega numa empresa, as empresas às vezes pedem programas de desenvolvimento para pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo real aqui. A gente teve um contato um dia de uma empresa, não vou falar o nome, que queria desenvolver a linha de atendimento, a linha de portaria, zeladorias e limpeza da empresa. E aí eu conversei com a moça era pedagoga até. E eu perguntei para ela assim, e ela tinha quase um programa já formatado com temas do tipo negociação, atendimento ao cliente, blá, blá, blá. E eu perguntei para ela assim, mas você ouviu essas pessoas? Você conversou com elas? Não, não, a ideia é trazer um especialista para ver falar. E aí falar, dar aula mesmo. E eu disse para ela, mas você é pedagoga, não é? Ela falou, sim, sou pedagoga. Então, você já ouviu falar de um cara... Eu sabia que o que eu estava falando me colocava num lugar de risco de sair do negócio, do projeto, mas tudo bem. Falei, você já deve ter ouvido falar de um cara chamado Paulo Freire? Já ouvi falar. Já estudei. Eu falei, então, ou tem outros educadores, não vou ficar só no Freire. O que você propõe é o contrário do que esses especialistas vão fazer, inclusive se esse especialista for alguém daqui da síntese também. Se eu chegar lá para essa galera dizendo o que eles devem fazer, sem considerá-los, é uma violência com eles. Porque eles já não são considerados, eles já são invisíveis normalmente nas empresas. Aí eu vou lá, coloco um cara com 1000 slides dizendo para eles como é que atende o cliente, ou como deve negociar, eu não lembro os temas, mas eram temas assim. E eu propus para ela, por que você... E aí é um esforço maior, como RH, que olha para o H, né? Não só para o R. Para o H, não encontra entre essas pessoas, talvez, o facilitador do grupo ou a facilitadora do grupo. Porque aí muda a relação se o seu Antônio for explicar para a dona Josefa a perspectiva dele sobre atendimento. Claro que você não está ausente, você pode ajudar o seu Antônio, você pode trazer algum conteúdo, você pode ajudar, mas vindo da voz do seu Antônio, vindo também da experiência do seu Antônio, que pode ser uma referência nesse tema dentro da empresa, muda tudo. Tem mais chance, na minha visão, de efetividade
do que eu ouvir alguém que eu nem sei quem é e dizer para mim o que eu devo fazer, que nunca nem foi na empresa que você está falando aí, que você disse. Então, não, o agrônomo que não sabe regular a semeadeira, eu, semeador, eu também não saberia. Mas que agrônomo é esse que tem humildade de chegar num lugar, talvez, e dizer o que ele não sabe e se mostrar aberto para aprender e também dizer o que ele sabe, porque ele não está ausente para ajudar a construir junto, porque talvez tinham coisas que seu pai não soubesse, Com mas o certeza. agrônomo saberia, e o contrário é verdadeiro. Então, essa união entre os dois, essa cocriação, pode levar você num lugar melhor, né? Então, muda a relação de uma relação que é assim, vertical, uma relação horizontal. Porque se é vertical, parece que alguém não tem e o outro deposita na cabeça. Uhum. Então, parece que sempre alguém não tem, vai fazendo assim, ó, tó, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Se é assim, muda a relação, porque é uma relação que vai de troca entre esses dois lugares. Não assim, mas É assim. verdade. Mas dá trabalho a gente, Sérgio, eu, você, que somos autoridades, que às vezes nos achamos demais, fazer esse movimento é verdade, né? A gente, eu Dá tô falando por, trabalho. por mim, dá trabalho a gente sair desse lugar vertical para ir para o lugar horizontal. Porque o lugar horizontal eu considero os saberes do outro e o meu saber, porque eu não estou ausente, eu vou insistir, eu não estou ausente. Mas eu saio do centro, muda, a relação é outra. O processo é é mais demorado, talvez seja mais lento, porque a gente não tem o hábito de ser consultado sobre nossos desejos, nossa vontade, como eu aprendo, o que me interessa, como eu construo o pensamento. Não tem. A nossa escola, a minha, a sua, foi uma escola de respostas, não foi uma escola de perguntas. Foi uma escola de teorias prontas já e pronto. Ninguém convidou a gente a pensar junto. Não estou desconsiderando o saber da humanidade, longe disso, mas como eu acesso o saber construído pela humanidade. É outro, então, o jeito que eu acesso pode ser de milhares de maneiras, não só uma estratégia. Normalmente a estratégia é alguém fala para o outro ouve. Não é isso? Eu dei uma volta desgraçada aqui, nem lembro que pergunta a gente está respondendo, mas é por aí. Mas não tem problema também a pergunta, o que importa é essas reflexões, né? E são reflexões muito interessantes, porque como só voltando ali ao exemplo do meu pai, que ele não tinha o saber técnico, que precisava do agrônomo para o saber técnico, né? E o agrônomo por outro lado, precisava dele para o saber prático, né? Daquelas coisas que não vai aprender na faculdade de fato, né? Não vai Você aprender. não deve ter Eu aula tinha de. amigo, Você teve aula de pilotar trator? Não, né? não tive. Eu fui aprender a pilotar trator só depois, em Sim, Israel, por exemplo, eu fui pois aprender a é. dirigir trator. Mas não tive. E eu até voltei para Botucatu uma época e falei pro professor de máquinas, até foi bem esse Aham. exemplo. Ele falou assim: Mas você quer que eu faça aula de que maneira? Você vem aqui, falou um monte de coisa sobre a faculdade, sobre o jeito que você falou que eu tive lá há uns anos, uns 3 anos, sei lá, Aham. dando uma palestra para os educadores e até falei. Nossa, eu venho aqui, eu estudei aqui, saí daqui há mais de 20 anos e eu tenho a sensação que eu estou voltando para o lugar igual, assim, mesma aula, mesmo banco, as mesmas flores, meu jardim. E aí eu disse, não é possível que essa faculdade continue, ela é centrada nela mesma, assim, o tempo todo ela achando que ela é o centro. E aí esse professor falou para mim, a gente foi jantar, ele falou assim, mas o que que você quer que eu faça? Eu dou aula de máquinas. E eu lembro das aulas de máquinas, Sérgio, eu dormia nas aulas de máquinas, era depois do almoço, sexta-feira, depois do dia da festa, tava com sono, às vezes é meio bêbado, pra falar a verdade. Mas eu tava lá, aquelas mosquinhas voando, a sala era quente, não tinha ar-condicionado, um calor desgraçado, e o professor apagava a luz e retroprojetor e passando, motor, esse é o motor. O motor funciona assim, clec, clec, e aí o clec, clec é o barulho do slide mudando, tá? Clec, clec, e aí ia passando. E aí eu falando com esse cara, eu falei assim, por que que não leva para o campo? Por que não vê o trator? Por que não faz um negócio assim, coloca um trator e faz um levantamento do tipo, se o trator pudesse responder, que perguntas vocês fariam para entender? E aí a gente vai fazer um levantamento de desejos, de curiosidades da turma. A partir desses desejos, a gente pode construir
a nossa aprendizagem com o desejo. Porque assim, eu posso querer saber por que, que o motor do trator joga fumaça preta, sei lá, qualquer coisa do Aham. tipo. Por que que o trator tem uma roda tão grande daquele jeito? Estou imaginando qualquer pergunta Sim, esdrúxula, assim, sim. mas também não tem filtro nas perguntas. E aí a gente ia discutir, o motor desse jeito, o pneu vai compactar menos o solo, se ele é muito grande, maior, tem um monte de coisa, ele também carrega um implemento, sei lá, mil histórias podem colar a Claro. partir daí. Mas nasce de outro jeito. A gente normalmente coloca a teoria à frente do interesse. E a pergunta é outra, eu coloco o interesse primeiro e depois vem a teoria. Tem um desespero de entregar a teoria que eu mato a curiosidade em querer aprender. Eu vou entregar as teorias, todas estão aí. E, de novo, eu tenho o direito e tenho o dever de fazer isso como educador, caso eu saiba. Eu tenho que contar para o estudante. Numa faculdade, eu tenho que contar. É, mas de que maneira eu posso contar isso? E será que só eu posso contar? Milhares de outras formas. Então, eu acho que esse lugar da agronomia é um exemplo da maioria dos cursos técnicos. Eu acho que a faculdade, então, ela está mais distante que a escola do mundo. Eu acho que tá. Se a escola é um lugar distante do planeta, eu acho que a faculdade está mais longe ainda. Mais longe ainda, na minha visão. Tá, sei lá, em que outro lugar Desconectaram na minha total, visão. né, da realidade, né? Desconectou. Eu acho que desconectou. E aí isso desemboca onde? No mundo do trabalho, que é o mundo que a gente está. Aham. Que aí, Sérgio, a grande dor vem aí. Por isso que eu falei que é um trabalho importante das empresas não abandonar o desenvolvimento de pessoas, porque é uma função social da empresa desenvolver gente, mesmo que essa gente vá embora, porque essa gente vai embora, vai melhor para o meio, quando ela sai de lá, né? Ou ela fica melhor também quando ela fica na empresa. E, por outro lado, eu acho que a gente só vai resolver a questão das empresas se a empresa também começar a olhar para as escolas, para as universidades e tentar pensar junto que tipo de gente é essa que está saindo, o que, que é valor, o que, que é importante, que futuro é esse que se apresenta. A gente não sabe que futuro é esse. O que a gente sabe é que esse futuro que se apresenta não é um futuro que convida a gente a aprender por apostila e por conteúdo pré-formatado e a mesma escola que eu estudei na década de 70 e meu filho não pode ter a mesma escola em 2022. Não pode ter. Não pode ter, porque o mundo não tem nada a ver com o mundo que eu nasci, com o mundo que meu filho nasceu. Então, olha, é tão óbvio, né, essa Muito. história? É muito óbvio. Agora, por que que a gente fica igual? Não sei. Fica a Porque tem pergunta mil no ar outros aí, fatores. né? Se alguém Fica a tiver a pergunta. resposta, por favor, nos indique, porque E de é fato, uma pergunta, é uma resposta complexa, não é uma não, balinha de prata que a gente vai não, não. matar, né? É um monte de É, coisa, né, Sérgio? não é um negócio nevrálgico, inclusive, né? Porque uma coisa é consequência da outra. E aí a gente está falando aqui, né, dessa tua trajetória muito legal aí, muito interessante, né, como carreira. E você acredita então que a educação é a base de tudo? Não tem como acreditar em outra coisa, né? Só ela. Acho que só a educação vai transformar, né? De novo, a gente tem acesso universal. Eu acho que dizer que quase toda criança está na escola hoje. Agora, fica na escola. E quem sai da escola sai de que jeito para a escola? Por que que a gente perde uma criança na escola, né? Às vezes perde porque... E aí também outra maluquice aqui que eu vou trazer aqui. Polêmica no ar. Polêmica, meu Deus! Bora lá, hora da polêmica. Quando o Paulo Freire fez aquele história da progressão continuada, né? Todo mundo vai passando, sem aprender. Qual que era a ideia? E eu vou falar da ideia por trás dessa história toda. Era o seguinte: uma criança, quando repete 2 vezes de ano, 3 vezes de ano, e mora lá num lugar e tem mais 5 irmãos, mora numa periferia de São Paulo, de uma cidade aqui grande como São Paulo, a família entra num lugar, num looping de falar assim: esse menino não nasceu para estudar. Esse menino é melhor que ele vá trabalhar, ajudar o pai, ajudar a mãe. E aí eu perdi a criança para esse lugar. A ideia era assim: o fato dele continuar na escola não é ir passando e ir embora, não é isso.
Mas o fato dele ter uma progressão continuada, o fato dele poder avançar de ano, dá para ele a esperança de continuar na escola. E continuar na escola é melhor do que continuar em outro lugar. Trabalhando, uma criança de 10 anos, de 12 anos, de 9 anos, o lugar dela é na escola ainda. Ela tem que brincar e tem que aprender, ele tem o direito dela, garantido por lei, inclusive. Então, era a ideia do Freire, que foi, obviamente, se transformando ao longo do tempo, e foi mudando, obviamente, e que virou o vilão da educação, como se fosse, né? Era essa, assim, na sua simplicidade, eu estou sendo até meio talvez até simplista na explicação aqui, mas basicamente essa ideia. Se eu estou perdendo criança para lá, o que eu tenho que fazer para a criança ficar aqui? Se a criança fica na escola, ela não vai desistir da escola, ela tem chance de ir ficando. E ficando é melhor do que fora. É isso. Muito bom. E você sabe que você traz uma reflexão interessante, porque mesmo com isso, não mudaram a forma de ensinar, porque ensinam para quem não quer aprender, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de química e física. Ao invés do cara saber só o básico, né? Aqui no Brasil parece que você tem que sair do ensino médio como um expert em física, que algumas matérias que a gente tem aqui, nos Estados Unidos, o cara vai ver na faculdade quando ele vai cursar o curso de química ou de física, né? Então, para que isso tudo? Por que não só o básico e de uma forma bem bacana? Essa semana, coincidentemente, eu tive contato com a escola Siddhartha ali de Cotia, você conhece? Aí me passaram um vídeo das crianças que detestavam matemática, não queriam saber de matemática e depois amaram matemática, porque foi mudada a forma de ensinar matemática para elas, né? Quer dizer, pegar um amor na matemática. Olha que belo encerramento que a gente pode fazer aqui, né? De como E, na poder verdade, transformar. e talvez a palavra não seja, e você trouxe ela algumas vezes aqui, não seja um modelo de ensino, mas é como a gente revê o modelo de aprendizagem. Isso. Porque o modelo de ensino ainda está centrado em quem está ensinando alguém. Estou fazendo um movimento eu com o outro, ou eu para o outro. Eu para o outro. Na minha visão, o modelo de aprendizagem sou eu com o outro. Então, estou considerando o outro para Isso. que o outro aprenda. E aí vai ter gente que vai amar química na Sim, escola e isso. vai amar aula expositiva com apostila. Tem gente que vai amar Isso isso. mesmo. Tem gente que vai amar projeto, tem gente que vai amar nada disso, vai amar ouvir podcast ou vídeo sobre química, outro vai amar laboratório. E aí esse é o grande desafio do professor, eu acho, da escola, como ele lida com a diversidade dessa galera toda. É verdade. Porque se ele dá uma aula igual para todo mundo, eu só estou partindo da premissa que todo mundo é igual. É verdade. E eu e você, a gente não é igual. Não. Então, se a gente não é igual, é o esforço do professor da escola rever o jeito de aprender. E se cada um aprende de um jeito diferente, tem que ser é outra escola, não é mais a mesma. Porque senão alguns vão ficar sempre para trás. Vão assim, não aprendo desse jeito, vai ficar patinando, 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 patinando. Eu fui um aluno bem nota 5, bem sofrido. Nem sei como acabei a escola até hoje, não sei, mas passei, fui indo. Somos dois. Sérgio, então, talvez por isso a minha rebeldia um pouco com a escola, vai saber, né? Mas eu acho que isso tudo bate no mundo que a gente vive mais, Sérgio, o mundo corporativo, né? Você como coach, deve ouvir histórias por aí, as empresas pedem protagonismo, autonomia, espírito de liderança, espírito de equipe. Isso, quando na escola você desenvolveu isso? Você foi convidada a viver isso, de verdade. Protagonismo. Você não decide nada. O que você decide? Bem isso aí. Autonomia. Bem isso aí. Autonomia. Espírito de equipe, é tudo enfileirado sozinho. Quando tem trabalho em grupo, ninguém ajuda ninguém, porque a gente não aprendeu a ficar vivendo em grupo. E aí vai. Então, olha como é maluco. Então, a gente passou 20 anos na escola vivendo um modelo. Sem autonomia, sem protagonismo, sem espírito de equipe, sem nada disso. Eu chego na empresa e falo assim, agora, vamos lá. Protagonistas, espírito de equipe, comunicação, blá, blá, blá. Aí, Liderança. então, esses mundos têm que conversar, porque aí vai ficar bom para todos, acho eu. Essa é a minha utopia. Para mim, isso é Eu, utópico. eu acho que é utópico, mas é uma utopia que pode ser realizada se tivesse uma boa vontade de todos entenderem esses modelos, né? Aí nós Existem entramos. práticas incríveis também, né? A gente está falando aqui, parece que não tem. Tem escolas incríveis no Sim, Brasil. O Brasil tem.
Eu acho que o Brasil não precisa beber na Finlândia, tá? É uma besteira sem tamanho na minha cabeça quando aparece, vamos, olha a Finlândia. A Finlândia é do tamanho de Mongaguá, aqui, minúsculo, pequeno, ainda para, sei lá, é minúsculo. Não se compara. Heliópolis acho que é maior que a Finlândia. Então, você tem modelo aqui em Heliópolis, em São Paulo, você tem modelo aqui na Amorim Lima, escola pública, você tem a escola da Serra de BH, você tem... Nossa, você tem muitas escolas, tem escolas no Piauí incríveis, incríveis, escolas no Ceará incríveis, públicas, não só privadas, públicas. Então, não acho que é uma tragédia. Só que ainda acho que essas escolas ainda são exceção, não são regra. E aí, enquanto é exceção, todo mundo olha estranho. Será que isso aqui meu filho vai aprender? Tipo, exigências da família. Se não for letra bonita, não serve, coisas do tipo, né? O que é letra bonita? Então, vão virando outras coisas, decorar tabuada, e aí vai. Que legal esse papo, Ale. Por mim, a gente ficava aqui até o fim do dia e o pessoal ia escutar um Fiquemos. podcast de umas 4 horas, né? O Mas então, maior para a podcast da gente. história, vai ser uma É, coisa da história já fez. Vai ser maior que os 10 mandamentos. 24 horas de podcast. 20. É uma ravecast. Ravecast, boa. Fala para a gente, então, assim, uma dica ou algumas dicas, né, de como você pode conduzir sua carreira que vai te levar para ser feliz, para a felicidade, olhando aí para o seu mural atrás de você, ó, aproveitando essa deixa. Faça as coisas feliz, né? É isso, mais ou menos? Make it happen. Não faça acontecer? Faça acontecer. Aqui eu cortei aqui, né? Ah, Já eu deve estava ser a pensando que rap. era o rap ali, então. Faça acontecer. Mas, de qualquer forma, é assim, né? Como ter uma carreira, não de sucesso, no sucesso como as pessoas entendem, às vezes, que é só finanças, né? Mas uma carreira que você fez acontecer, que se faça por você. Essa dica de 1 milhão de doletas. Eu sempre fico preocupado com dica, porque eu estou falando por mim, né? Mas tudo bem. Aham. Então, se a pessoa lá entendendo, eu estou falando por mim mesmo. Eu acho que tem um exercício que é constante da gente eh, se conhecer. Isso é diário, assim, de se perguntar, entender o que você gosta de fazer. Eu estou falando meio óbvio, provavelmente, mas não tem Mas problema isso é falar óbvio, fantástico. né? É o óbvio, né? Às vezes tem perguntas aqui que eu faço que são óbvias, mas tem que ser ditas, né? Porque de tão Acho que tem óbvio, às vezes que... ninguém faz a pergunta. Exato. Então, por exemplo, terapia, é um negócio chave, né? Importante para a gente se conhecer, eu acho. Ainda existe preconceito com relação à terapia. Eu sempre ouço, não faz, é coisa de gente louca, não sei o quê. Eu escuto muito isso. Então, acho que todo líder, por exemplo, tem que fazer terapia. Todo gestor tem que fazer terapia. Não falando de coach também, mas eu acho que coach Sim, está mais sim, no mundo sim. empresarial. De fazer terapia, que é um lugar mais profundo para entender como ele caminhou até esse lugar. Outra história que acho que eu faço muito comigo de revisitar a minha história. Eu revisito, Uhum. eu gosto de olhar para meus ancestrais, gosto de saber de onde eu venho, gosto de saber minha caminhada, minhas origens. É um jeito que eu gosto de ver o mundo assim, por que eu sou isso. É, eu acho que isso me ajuda a entender quem eu sou. Outra coisa, eu tenho filhos, então eu aprendo muito com eles, né? Eu tenho um convite diário de acessar o meu lado criança, assim. E a gente se desconecta do lado criança, Sérgio. Desconecta muito, assim, muito, muito. E é tão legal ser criança, assim, é muito legal. Muito legal poder, sabe, não pôr esses filtros todos, essas crenças araiadas que a gente vai pondo na cabeça, um monte de crença, não serve para nada. E serve para nada, né? Serve para carregar, gerar peso no corpo e na mente. Então, quando a gente se permite a brincar, a ser criança mesmo, hoje mesmo de manhã eu estava com os meus filhos e eu podia ter vindo para trabalhar. A gente falando, gravando aqui numa quarta-feira de cinzas, né? E aí minha mulher falou assim: "Você não vai para lá?" Eu falei: "Não, eu vou ficar com as crianças." Ela falou: "Nossa, mas você ficou o carnaval inteiro brincando com eles." Mas eu vou brincar mais. Aí a gente foi para a praça brincar. Que beleza. Tem horas que eu preciso de um momento só para mim, mas tem horas que eu acho que me acessa outras coisas dentro de mim assim que são importantes. Então,
sei se essas dicas ajudam muito, mas... Nossa, agora eu fiquei por aí. pensando, né, no que você falou, que quando a gente dá dica, a gente se compromete muito, né, porque é baseado no que no que a gente vive. Eu acho que, então, ao invés de dicas, né, eu vou começar a fazer uma pergunta diferente, né? O que te inspirou para chegar onde você chegou? E aí, essa tua inspiração pode inspirar outros. Porque, assim, você falou de coisas muito legais, ó. Se autoconhecer, que aí tem várias formas hoje, né? Tem terapias, que é fantástico, aí tem o coaching para o lado empresarial, mentoria, amigos, seja lá quem for. Você falou de visitar o seu passado, a sua ancestralidade. Você falou de estar próximo das crianças, que tem essa inocência, essa pureza que nos ensinam tanto que a gente acaba esquecendo depois dos 8 anos de idade, né? A gente acaba deixando a nossa ingenuidade de lado, né? Porque a gente recebe também tanto impacto, não faz isso, não faz aquilo, você acaba se retraindo, né? Você com certeza vai inspirar muita gente, porque cada podcast aqui, se alguém traz uma inspiração, forma um bolo bacana aí, a pessoa consegue se inspirar também na sua carreira, né? Muito legal. Porque a decisão do outro, o que faz sentido para Isso. ele, nessa O que inspiração vai de... combinar com ele, né? que vai combinar com ele, assim, fala, pô, isso aqui é legal, vou olhar. Ou não vai, né? Não é problema. Sim. Tanto faz. Mas a gente faz aqui de bom coração, né? E agora faz um Sim. marketing aí, não mais um marketing agrícola, né? Faz o marketing da síntese. Como as pessoas acham a síntese, o Alê, o que você produz, que o Alê também é produtor de conteúdo aí. Eu tenho um programa de podcast também já também já superou a casa dos 100 episódios, que chama Sintetizando, que está no YouTube, no Síntese DH, que síntese é com Y, e também no Spotify, no todos esses canais, no Instagram, síntese_educacão. São maneiras que vocês podem me encontrar. Tem o meu e-mail também, alexandre@sintese.com.br. E a Síntese é uma empresa de educação corporativa que facilita processos de aprendizagem pela abordagem centrada na pessoa, que a gente nem falou da abordagem, É mas verdade. Nós pode precisamos ser gravar um podcast só com a abordagem, da hein? CP, só da CP. Só da ACP. Vamos, já está combinada. Quando você puder, a gente marca. Porque acho que aí tem uma outra porta gigante para falar da Nossa, abordagem, né? e perfeita. Mas eu estou muito feliz, me honrado por conversar com você, Sérgio, e me senti muito acolhido, ouvido e abraçado aqui nessa prosa com você. Poxa, foi fantástica e eu tenho certeza que vai fazer sucesso aqui, viu? Não tenho dúvidas. Maravilha. É uma estrela. Muito obrigado, Sem Ale. falar da humildade, a A humildade, humildade. Podemos humildade fazer um outro podcast só da humildade. sobre a humildade. Mas é bom que é divertido aqui. Mas todos esses links do Ale aqui, o podcast no YouTube, o site da Síntese, o e-mail dele, vai estar todo aqui na descrição desse episódio. E Ale, obrigado de coração e até a próxima. Até a próxima, querido. Abraço. Abraço.